Olá, colega! Diante da incômoda situação trazida por um problema, a gente tem a tendência quase que instintiva de imediatamente oferecer uma solução sem maior profundidade de pensamento ou análise. É o que eu tenho chamado por aí de tiro, a técnica intuitiva para a remoção de obstáculos. Aplicado ao contexto da inovação e desenvolvimento de produtos, a prática do tiro traz consequências particularmente desastrosas. Isso porque, no ambiente de desenvolvimento de produtos, ainda é muito popular a crença na meia-verdade ou meia-mentira de que a inovação é algo que ocorre na cabeça das pessoas criativas, como produto da sua inteligência e através de um processo misterioso, essencialmente desconectado da realidade. Trazido para o ambiente empresarial, essa crença se concretiza no que a gente pode chamar de abordagem market out, quer dizer, um grupo de pessoas criativas, de mente aberta, realiza um workshop de geração de ideias e, ao encontrar uma que seja atrativa e inovadora a seus próprios olhos, imediatamente avança no processo de desenvolver e comercializar a tal ideia. É o que a gente poderia chamar de PID, o paradigma da inovação desconexa. Esse sinistro casamento do tiro com o PID, via de regra, gera um filho prematuro, a saber, um produto que chega ao mercado de forma relativamente rápida, mas que acaba se tornando um fracasso de vendas. Seria esse também o principal motivo pelo qual é extremamente alto o risco de fracasso daqueles empreendedores que buscam introduzir algo realmente novo no mercado. Pasmem, nada menos que 97% das patentes de invenção jamais chegam ao mercado. A propósito, deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem sido uma verdadeira coqueluche a prática do design thinking, particularmente a realização de workshops de alguns dias, no qual uma equipe de profissionais trabalha para seguir as etapas do método. E apesar de que a primeira etapa seja o empathize, partindo muito corretamente dos clientes, é grande o risco de que o perfil que se constrói da persona do cliente, o principal entregável da etapa empathize, é possível que essa persona seja uma descrição de um cliente imaginário que existe, pelo menos em grande parte, apenas na mente dos profissionais que elaboraram o perfil e não como resultado de um trabalho mais extenso e profundo que identifica e prioriza as necessidades dos clientes reais em sua interação diária com os produtos e serviços da empresa. De modo que, na minha opinião, mesmo com Design Thinking, é possível que a gente continue padecendo do paradigma da inovação desconexa. Fecha o parênteses. Agora, deixa eu descrever aqui, de forma mais ou menos irrisória, uma cena que ilustra as consequências finais do paradigma da inovação desconexa. Abrem-se as cortinas do espetáculo mercadológico e o produtor entra em cena anunciando com empolgação: "Veja só que maravilhoso produto que a gente desenvolveu." E a plateia de clientes se entreolha, curiosa, perguntando: "Ok, vocês estão nos apresentando uma linda solução, mas para qual problema?" E desanimados, saem todos de cena. É exatamente o que acontece hoje em dia, por exemplo, dada a grande facilidade com a qual a gente tem acesso à tecnologia, especialmente tecnologia de informação. É muito provável que alguém ou um grupo de profissionais imagine uma nova maneira de usar a tecnologia para criar um novo produto ou um serviço, para mais tarde constatar com grande desapontamento que as vendas simplesmente não acontecem. Vejamos alguns casos reais que ilustram esse fato. Em 2007, essa linha de tocadores de MP3 tinha a impressionante capacidade de se converter em pequenos transformers, porém não venderam praticamente nada e tiveram que ser descontinuados. E por quê? Porque afinal, a capacidade de se transformar num brinquedo, algo que pode ser interessante para crianças, não é exatamente uma característica relevante para o público mais adulto que aprecia a música, e vice-versa. Outros casos reais na mesma linha. Que tal esse celular aí com a estonteante capacidade de ser também um barbeador elétrico? Ou ainda, se você tiver problemas com ladrões de sanduíches, que tal colocá-los nesse genial saco plástico que simula pão embolorado? E se está difícil você esperar pela happy hour no final do dia, essa inovadora gravata pode guardar, para consumo imediato, até 470 ml de bebida alcoólica de forma muito discreta. E se você, jovem donzela, estiver dando os primeiros passos na refinada arte de equilibrar-se sobre salto alto,
Esses sapatos aí com certeza te ajudarão a não correr o risco de ter o tornozelo lesionado. E olha só que maravilha! Já é possível varrer o chão sem ter dor nas costas. Olha, todos esses casos aí são casos reais. Projetos de desenvolvimento foram elaborados, aprovados e executados, e muito dinheiro foi desperdiçado, sem falar na tremenda frustração dos profissionais e investidores envolvidos nesses casos aí. Por que será que isso acontece assim tão frequentemente? Ofereço aqui como resposta básica a seguinte afirmação: a inovação não tem sentido se não resolver um problema relevante vivenciado pelo cliente da mesma. Em outras palavras, toda inovação deveria ser uma solução atrativa para uma necessidade não satisfeita ou incompletamente satisfeita do usuário final. Concorda comigo o venerável Steve Jobs, que disse: a inovação verdadeira vem de reconhecer uma necessidade insatisfeita e desenhar uma maneira criativa de satisfazê-la. Ou seja, nenhum cliente vai meter a mão no bolso para pagar por algo que não resolva um problema ou necessidade já existente em sua realidade, seja de forma explícita ou latente. Porque, na verdade, o cliente é um poço de necessidades, muitas delas já conhecidas, porém, nas profundezas desse poço existe, com certeza, muitas necessidades das quais nem mesmo os clientes têm consciência e muito menos nós, que nos propomos a resolvê-las. Se a gente aceitar o fato de que realmente o cliente é esse poço de necessidades, chegaremos a um insight interessante. Ao contrário do que muitos acreditam, ninguém cria necessidades para os clientes. Elas simplesmente já estão lá na realidade que os clientes vivem em seu Gemba. Portanto, cabe à empresa identificar e responder a essas necessidades que já existem no mundo do cliente. De fato, os produtos de maior sucesso não nascem a partir de uma boa ideia, mas sim a partir da identificação de uma necessidade do cliente. De novo, faço referência aqui a Steve Jobs. Ele disse: você tem que começar com a experiência do cliente e, a partir disso, trabalhar com a tecnologia, não o contrário. Por exemplo, o legendário Walkman da Sony não teria tido o tremendo sucesso que teve ao ser lançado há mais de 30 anos se já naquela época não houvesse pessoas com a necessidade latente de ouvir música enquanto praticavam esportes ou faziam atividades que as afastassem dos aparelhos fixos convencionais. É importante reconhecer que essa necessidade não foi criada, ela já existia no mundo do cliente. De fato, foi um diretor da Sony que pediu a um amigo engenheiro da empresa que encontrasse uma forma de ouvir ópera durante suas muitas horas de voo. E daí saiu o Walkman. A compreensão daquela simples afirmação de que, na verdade, ninguém cria necessidades para o cliente pode dar um novo rumo ao estilo predominante de inovação e desenvolvimento de novos produtos, saindo daquele simplório ter uma boa ideia, cujo foco está no produtor e suas possibilidades técnicas, para o desafiante identificar necessidades insatisfeitas, cujo foco está no cliente e suas reais necessidades. Isso me faz lembrar uma frase que eu li em algum livro já faz um tempinho. O jogo de palavras soa melhor no original em inglês. Diz assim: don't make people want things, make things people want. Ou seja, não tente fazer as pessoas gostarem das coisas. Em vez disso, faça coisas das quais as pessoas gostem. Esse enfoque automaticamente nos coloca num caminho muito mais promissor com relação à inovação. Então, como consequência, as seguintes perguntas ganham total relevância. Quais são os gaps entre as funções que os produtos atuais executam e o nível ideal de execução das mesmas? Quais necessidades não estão sendo atendidas pelos produtos existentes? Que novas funções deveriam ser executadas para o cliente? E o próximo passo seria entender quais são os fatores limitantes pelos quais essas funções ainda não foram implementadas de maneira total ou parcial. Eis aqui onde entra em cena o princípio do conflito subjacente, que, até onde eu sei, foi proposto e aplicado pela primeira vez no campo tecnológico por Heinrich Altschuler, o pai do TRIZ. Esse princípio diz o seguinte: por trás de todo problema técnico existe um conflito entre dois requisitos contraditórios, ambos necessários para o bom funcionamento do sistema.
À luz desse princípio, o problema que o cliente sente é apenas um sintoma do conflito subjacente e a única forma de resolver o problema pela raiz é entender e eliminar esse conflito. Isso significa encontrar uma maneira inovadora de atender plenamente a ambos os requisitos sem a tradicional solução de compromisso ou trade-off. De passagem, a essa mesma conclusão chegou Eli Goldratt, décadas depois, no campo da administração, com a famosa teoria das restrições, a TOC. De fato, a nuvem de conflito da TOC resulta da aplicação daquele princípio e é uma poderosa ferramenta para mapear e eliminar conflitos, inclusive no campo tecnológico. Desse modo, a gente chega àquilo que é, no meu modo de ver, a questão central da inovação, pelo menos no domínio empresarial, que é perguntar-se: que conflitos técnicos têm que ser eliminados para poder implementar as funções requeridas para satisfazer a necessidade do cliente? Isso permite ir um pouco mais além para, modéstia à parte, redefinir o que seja inovação da seguinte maneira: inovação é o processo de identificar e eliminar o conflito técnico que impede que um produto possa satisfazer uma necessidade relevante do cliente. Este enfoque confere objetividade e muito maior eficácia à questão de desenvolver produtos inovadores e atrativos para os clientes. Praticá-lo ou não pode fazer a diferença entre abrir novas fronteiras para a inovação na empresa ou continuar pelejando no oceano vermelho da feroz concorrência. Se você gostou desse vídeo, recomendo que dê uma olhada no meu curso online sobre inovação e desenvolvimento de produtos e serviços, disponível no portal resolve.guru. Deixa o link aí abaixo na descrição do vídeo, ok? E também um link para o curso da nuvem de conflito, outra técnica poderosa. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!